Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva e o tema de hoje é o desafio dos homens nos dias de hoje. Espero que mais um vídeo nosso aí seja bem divertido para vocês e hoje a gente vai relatar, né, as dores dos homens, né? A gente no vídeo passado falou mais da parte feminina das mulheres e hoje por mim eu vou falar uma visão geral minha, né, que não é todos os homens, mas é no geral que a gente convive no dia a dia. Vamos expor aí a batalha do homem, né, na sobrevivência do dia a dia de hoje em dia, questão de poder, até um pouco do machismo também que a gente já falou em outro vídeo. Espero que seja construtivo, né, e ajude muitas pessoas, inclusive mulheres e homens que querem entender sobre esse processo. Venha com a gente! Solta a vinheta! E é isso aí, galera. A gente está voltando com esse vídeo novo aí, né? Um tema mais complicado, né? Que é a relação do homem no dia a dia, né? Falando um pouco historicamente, né, Fábio? Como tudo que a gente falou nos nossos vídeos aqui, a vida do homem, né, na sociedade hoje, mas refletido durante muitos anos, né? De como que, desde o nascimento, a gente lidar com essas coisas. Para começar, né, quando eu lembrando assim desde a infância, eu acho que a parte dali da infância e tudo mais, né, quando a gente está crescendo, não tem esse relapso muito, porque quando a gente é criança não tem essa questão de homem e mulher, né? Você brinca, né? Fico lembrando, assim, a gente brincava Mas e ainda é tal. imposto as cores, né? Um pouquinho. Azul, rosa, rosa de menina, azul de menino. Mas ainda não é levado tão a sério nessa parte. Quando a gente olha assim, é mais que os pais impõem pra gente colocar a cor de azul e menina, mas na verdade você não tem consciência disso. Eu acho que começa a pegar a partir da adolescência. Porque aí você vem a puberdade, né, a descoberta ali da sexualidade. Rola uma pressão maior para os meninos, né, na questão de a parte sexual, a parte de interesse das meninas. Sim. E no fundo, às vezes, só quer brincar. Só quer brincar. Só que o homem, né, acho que você não conta essa parte, tem aquela pressão já de início. Olha, você vai ser o cara da casa, né? Quando a gente acompanha a história, o que aconteceu lá atrás com a questão de reinado? Você viu poucas rainhas que comandou um exército inteiro. Né? Hoje a gente vê a rainha Elizabeth aí e tal, mas cara, lá não é essa história, lá era sempre o rei que lhe mandava isso. Porque no caso dela, o pai só tinha filhas, né? E assim, ele já estava muito doente. E ela era a sequência lá na ordem, né? Sim. Porque se tivesse, eu creio que se tivesse algum sobrinho mais próximo, eu acho que o sobrinho assumiria a coroa, ao invés né? da questão da rainha, né? Da rainha. Mas aí você fala, é uma questão lá na Europa, mas não. Né? Geralmente, né, dentro das famílias tradicionais, né, por exemplo, eu já vi muitos casos, eu presenciei, por exemplo, às vezes do pai faltar e é uma coisa meio que inconsciente os filhos, homens, tomarem conta da casa. Isso, como da questão de ser para trabalhar, mais velho. Nunca era a menina, né? Ou a mulher que tomava conta. Era sempre o homem que assumia. Por quê? Alguém criou lá atrás que o homem tem que tomar conta da casa. Eu não sei se você... Acho que você deve ter pensado isso na sua vida com algum parente, algum amigo. Você deve ter visto isso, porque eu já vi. Né? E essa pressão que a gente fala, né? Isso custa o quê? A questão dos sentimentos de dores. Né? Porque quando a gente está lá na infância, ali, o que acontece? Começando ali na adolescência, começa a vir a pressão. Primeiro pela questão da sexualidade. Né? Às vezes o cara, quando você sai da infância, você não está pensando muito em namorar. Né? Mas está no grupinho de amigos, se um arruma uma namoradinha, não sei o que e tudo mais, aí o pai machista, na hora você tem que ir lá e arrumar a namoradinha e tal, diferente da mulher que a gente já comentou no vídeo passado, que tem que se reclusar, se retrair para ser a moça, né, que não pode ter namorado. O homem é o contrário, a pressão é inversa. Você tem que mostrar, primeiro é isso que o pai, infelizmente, a masculinidade que vai lá e gosta de mulher. Como e tal. Se isso definisse, né? Sim. E assim, é uma pressão aí para não haver a desavença
ou a questão de ser o lado mais fraco, toma-se isso. E isso acontece na questão de decisão de profissão, escolha de profissão. Tudo. A questão de sonhos adormecidos dos pais virem depositar nos seus filhos, né? E principalmente você vê a questão de quando um pai tem algum empreendimento, alguma empresa, a pressão de fica no filho. Do filho, tem que homem, ter que assumir, e às vezes nem é o sonho do cara, né? E às vezes, aí você falou uma coisa interessante, existe uma rede de televisão, que talvez seja a maior do país, que aconteceu justamente isso, né? O pai faleceu, os filhos tomaram conta, e quase todos homens, né? E tem uma outra rede de televisão que o pai só tem mulheres, né? E fica naquela coisa, né, de não ter um homem e tal para criar, porque não é que é uma culpa do cara que está fazendo aquilo, é uma questão social, né? Infelizmente, ainda até hoje existe essa raiz. Não vamos abafar que a sociedade ainda é machista. É machista, muito machista. Então, essa pressão para o homem é muito grande. Eu não estou falando aqui que é melhor ou pior do que uma vida de mulher, que a gente já relatou isso no vídeo passado, que as mulheres também têm muita dificuldade. E aí também não dá para você fazer a comparação e falar assim, isso aí é fácil para o homem fazer. Porque como mulheres, vocês não estão na nossa pele para entender como funciona esse processo, inclusive emocionalmente. Né? Porque a emoção, a gente viu que é um dos principais problemas do humano, independente de mulher ou homem. Para lidar com essas emoções é complicado. E tem a pressão que o homem não pode expor os seus sentimentos, né? A gente começa pelo simples. Homem chorar. O que significa? Né? Fraqueza. Né? O homem ser mais dócil. Né? É fraqueza. Então, pegando a história, né, quando a gente vê até lá de trás mesmo, todos os homens que demonstraram um pouco mais de afeto ou foram mais emocionais, eles foram categorizados como homens fracos. Isso. Eu tenho um relato de um amigo que fez terapia, né, que estava passando por um problema, fez terapia, ele escondeu isso, né, um tempo, porque para as pessoas não taxarem ele de fraco, porque ainda tem esse preconceito em questão da terapia, né, de se procurar terapia, que a busca da terapia são por pessoas fracas, e não é isso. Eu acho que e olha o trauma. Todo mundo primeiro tem que se conhecer, né, para ver o tipo de ou tratamento, ou terapia, ou não sei, o que for mais necessário para você. Alguma coisa para sair daquela situação. Mas, olha aí, esconder, né? Uma coisa que estava auxiliando ele, até parou depois, não continuou o processo. Mas, assim, isso requer a questão de, o homem não pode procurar uma terapia, o homem não pode procurar um tratamento. Mais uma vez, o machismo. Isso é péssimo, porque a pressão no homem. Como a gente está estudando e a gente está aprendendo sobre muitas coisas, a gente teve um vídeo de um professor explicando sobre essa dualidade, que isso cria uma categorização. Né? Por exemplo, a gente estava até falando sobre a questão de Deus e tudo mais, sobre até um filósofo muito importante, ele explicando no vídeo dele como que Deus se tornava muito pequeno diante da situação. Gente, é uma explicação de um filósofo, não estou falando que isso é o real, né? Mas ele, com a explicação dele, ele explicou por que ele se tornou ateu. E tinha todo sentido, né, Fábio? A gente assistiu o vídeo do jeito que ele falou, do jeito que ele explicou. E que ele não se classifica como ateu. Exato. É que não tem uma nomenclatura, uma definição do que ele é atualmente, né? Mas ele não se categoriza como ateu. Exatamente. É muito interessante. Pegando esse gancho, dentro da vida do homem, às vezes não tem uma categorização do jeito que ele quer viver. Né? Aí a gente fala que o homem, ele, às vezes, tem que herdar o que o pai fez em tempos diferentes. Hoje, gente, a gente está vivendo um tempo de tecnologia, de consciência, a questão LGBT, racismo e tudo mais, para conscientizar e aprender. Só que há 20, 30 anos atrás não era assim. Isso. Né? Então, se você pegar o teu pai hoje, que viveu lá há 20 anos atrás, que era idoso, ele viveu uma época que não tinha essa liberdade de opinião. Tem situações
de antigamente que não cabe mais no dia Não de cabe hoje, de né? hoje. Né? Eram épocas totalmente diferentes. E isso é uma grande complicação, né? Da gente pegar acontecimentos, culturas de épocas anteriores e querer aplicar nos dias de hoje, Sim. que é mundo totalmente diferente, pensamentos totalmente diferentes, comportamentos totalmente diferentes, né? A questão hoje sobre o casamento, né? Hoje em dia caiu por terra. A nomenclatura de como era o casamento anteriormente acabou. Tanto que eu converso com você, acho que antes da pessoa casar definitivo, tinha que passar por um test drive para ver se dá a convivência. Isso, conviver antes, né? Conviver antes para ver se dá certo porque não. a gente vê casamentos acabando com menos de um ano, né? Não, e assim, namora 10, 15 anos e casa. Mas por quê? Porque no momento de briga, quando tem a briga, cada um vai para sua casa. Quando tá casado, no momento de briga, se não tiver o diálogo, vamos resolver, fica lá os dois brigados. Ou aparecem as manias, né? Sim. As individualidades. Mas por que acontece esse tipo de coisa hoje? A situação da sociedade hoje, ela está muito diferente até por causa da liberdade feminina, né? A mulher hoje tem a sua liberdade, ela é autossuficiente, ela consegue lidar com suas questões, trabalho e tudo mais. E isso virou uma questão de transformação social, né? Hoje a gente está passando um período de muita transformação. Há 20 anos atrás, vamos colocar, 30 anos atrás, a grande maioria das mulheres eram donas de casa, né? Eram pessoas que não tinham o trabalho, né, fora e dividia a renda com o marido, né? O homem, ele era o sustentador da casa, né? E se você pegar os pais dos anos 70, o que você acha que eles iam ensinar para os filhos, né? Os filhos têm que ser o homem da casa e a mulher tem que ser lá a pessoa que vai cuidar da família, né? Infelizmente, essa situação ocorreu na maioria dos homens de hoje, dos adultos, né? Trouxeram essa carga pro dia de hoje, mas aí veio o quê? A liberdade da mulher, né? E o resultado dessas separações é justamente isso, né? A mulher descobriu essa liberdade e não se sujeita mais ao infantilismo dos caras. Graças a Deus. Não, Claro. eu também concordo com isso, né? Mas hoje a gente falando dos homens, você pode ver as situações que acontecem hoje de feminicídio. Eu até estava pensando, gente, o homem, ele não fica chateado quando a mulher trai ele ou larga ele. Sabe qual é o problema? É o que os outros vão pensar em relação ao que aconteceu. O problema é assim, é a chacota, é a vergonha, a falta de honra. Porque ele não quer admitir, por exemplo, quando vai na roda do amigo e fala assim, eu que mando, a mulher e tal, não sei o quê. Ele não quer ouvir o amigo dele falar assim, pô, a tua mulher te chifrou e não sei o quê. Ele não quer escutar isso. É tanto que se houvesse uma situação, imagino eu, se o cara fosse traído ou tudo mais, fosse para um lugar que ninguém conhecesse ele ia nem se ligar para esse tipo de situação. O problema não é a situação, é o que vai acontecer, né, diante da sociedade, aquele fato que ocorreu. Por isso que existe essa insegurança do homem hoje em dia e acontece essas questões de feminicídio. Né? E uma coisa, não só na questão de feminicídio, mas em todas as ações que tem o agressor e a vítima. Exato. Automaticamente, por ritmo normal mesmo, a gente foca na vítima. Na vítima. Né? Não foca na questão do agressor. O que levou aquele agressor a tomar essa atitude? Será que ele tinha algum trauma? Será que ele foi alguma coisa na infância que ele presenciou? O que leva na questão dessa possessividade? De uma agressividade, de matar em nome de amor, que isso não é amor, é posse, é doença, né? Então, isso nunca se para pesquisar isso. Sim. Lógico que a gente não pode, não é dizer aqui deixar de lado a vítima. Não é isso que a gente quer dizer. Mas tem que ter uma pesquisa, um estudo, por que tem tantos... Porque às vezes, acho que se você juntar lá, pode pegar casos de pessoas que agridem mulheres e ser coisas, sabe, de algum trauma, alguma doença, alguma coisa. Fábio, você falou uma coisa muito interessante. Porque quando você comenta isso,
você não está defendendo o agressor. Não. Você está falando De de um jeito ponto nenhum. que talvez seja a cura para o agressor. Isso. Para evitar que ele faça isso, ele faça outras vítimas. Exatamente. Né? Ou que possa ocorrer outras situações, porque é assim, como eu falo, a gente não conhece o outro, a gente às vezes nem se conhece. Sim. Porque pode ter um transe, como eu comentei com você, de uma novela específica, que tinha um cara que se dizia extremamente apaixonado pela mulher e começou a agredir. E assim... Novela, no caso, isso. Né? E aí, não, vou te perdoar, não, ele Muito ia em bom. busca, não, me perdoa, vou mudar. Mas aí acontecia outra coisa e vinha, ele se transformava em outro ser. E o interessante é que esse personagem, durante a trama, ele foi pesquisar, procurar entender o porquê que ele se tornava tão agressivo com a mulher. E por meio de um processo de regressão, terapia, né, uma terapia lá com um terapeuta X. Na novela era uma cura benzadeira, né? Benzadeira que chama, que classifica. E ele passou por uma sessão de regressão em que ele descobriu que lá na infância a mãe batia muito nele. E a mãe era assim, extremamente... A figura feminina. Apaixonada, representa pelo amor. Que declarava amor. E na cabeça dele, ele cresceu com aquilo de achar que o bater era uma forma de expressar o amor. Então, é nessa forma que eu estou falando, da questão de se pesquisar o que leva uma pessoa a agredir. Daquele jeito. A questão desses feminicídios, de matar, de agredir, de manter em cárcere privado, né? Porque isso está atrelado à questão de um crescimento uma pressão do homem, que você não pode deixar a mulher mandar, como eu falei, eu acho que não existe é um absurdo. Nem a mulher nem o homem manda no relacionamento, é a questão do diálogo, é a questão de duas pessoas pensarem. Sim. E a questão de duas pessoas seguirem no mesmo objetivo. Né? Então esse relato é muito interessante, eu achei muito interessante essa abordagem na novela, quando fala assim, novela, mas novela também é aprendizado, não são todas, mas também é aprendizado. Sim. E como eu te falei da questão de regressão, que também te contou aquele caso da mulher que tinha uma filha e que descobriu que tinha medo do cachorro por uma terapia, né? É terapia. E você fala essa coisa agressiva. Você fala muito importante essa situação do trauma desse rapaz que agredia, né? Olha como que é importante. Uma coisa que a gente percebe, Fábio, eu estou falando para vocês, aqui a gente está comentando isso é científico. O ódio, ele vai gerar ódio sem fim. Tá? Independente da situação que ocorra, né? De novo, a gente não está defendendo aqui o agressor, ou o homem que faz essa porcaria, porque assim, a Fábio me conhece, eu sou extremamente feminista. Eu sou totalmente apoio ao crescimento da mulher. Só que, como eu não estou na cabeça daquele homem que faz isso, eu preciso ter compaixão que ele também é humano como nós. Né? E ele comete os erros, tem que pagar pelos erros. Isso é uma coisa que tem que acontecer. Só que, como que a cura pode acontecer? Beleza, o cara vai ser preso, pode ser morto, pode ser... Não resolveu nada. Só tirou mais um. E vem outro. E vem outro. Não, e vem assim, outro. E esse mesmo, vamos lá, prendeu e pronto. Porque você sabe que o sistema carcerário do Brasil esquece. É assim, é uma máquina de produzir monstro, porque a pessoa não sai de lá. Não, é horrível. Modificada, não. Então, joga-se lá o indivíduo. E você sabe como funciona a justiça no Brasil, né? Não, em menos tempo ele sai e vem uma outra pessoa que continua cometendo o mesmo erro. Ou ele vai e faz a vítima lá que não chegou a tirar a vida, ou ele volta para tirar a vida, ou ele vai fazer uma nova vítima. Vai fazer uma nova vítima. Se não se trabalha isso, não se pesquisa esse ser, né? Essa doença. A sequência, vão ter outras vítimas. Isso. Você vê, desculpa de interromper, mas a questão de um deputado que foi preso recentemente.
E aí vieram à tona as agressões que ele fez a outras, aos filhos de outras ex-namoradas, né? Então isso está incubado por quê? Porque Não por meio de tratou, ameaça. e não tratou o cara, não não tratou a deficiência, porque, Isso. sabe, a gente sabe que isso é uma coisa mental. É. E assim, gente, para quem não faz isso, é muito simples julgar. A gente vai falar sobre julgamento em um momento. Isso. Né? Quando você julga e você não está na condição do outro, é muito fácil. Né? Que nem a gente vai falar assim, bandido bom é bandido morto. Tá, você teve uma família legal, uma família estruturada, foi bem educado, foi bem tratado, e você teve um apoio para crescer da forma que você tem hoje. Tá? Eu tô falando no geral, gente. Tô falando que é todo mundo que faz isso. Né? Só que às vezes aquela pessoa teve uma infância extremamente complicada. Né? Aprendendo coisa errada, o pai totalmente errado, a mãe também desvirtuada. E infelizmente se construiu um monstro que não consegue mudar em virtude dos 20, 30 anos que ele foi criado daquela forma. Então, de novo, como a gente fala aqui, que a gente já falou, se colocar no lugar do outro, que a gente teve esse vídeo, né? É muito fácil você apontar o dedo e falar, o cara tem que se lascar mesmo porque ele está errado. Não estou falando que o ato dele não deve ser julgado, ele precisa pagar, só que existe uma maneira de fazer tratamento para essa pessoa. Né? Isso se chama compaixão. Mesmo dentro da prisão, mesmo dando a segunda oportunidade, tentando ensinar esse cara. Obviamente, às vezes não vai funcionar. Um exemplo que vocês podem ver é no vídeo, o nosso segundo vídeo, que a gente fala que toda história tem dois lados. Isso. Onde eu relato que eu me emocionei com uma determinada situação e de repente, no dia seguinte, era outra história. Que você descobriu. Que eu descobri. E assim, o que aquela pessoa levou àquela situação, né, de fazer aquele ato, e ela está pagando lá, mas ela isolada, né, não sei se tem um acompanhamento digno, psicológico. Não tinha nenhuma mas parente, eu creio que pela visão do presídio que essa pessoa situa, é uma coisa mais organizada porque tem um trabalho interno com os presidiários, né? Um trabalho para fazer social, para fazer reparos em materiais de escolas, alguma coisa assim. Uma reintegração, eu acho. Exatamente. Mas aí, Fábio, voltando à questão, de novo, do homem, né? Lá no início, ali na adolescência, nós somos forçados a lidar com essas barreiras, né? Porque assim, primeira coisa, vou dar um exemplo para você. Toda vez que a gente chegava nas famílias antigas, o homem que prestava era o quê? Aquele cara é trabalhador. Isso. Você tem que namorar com um cara igual aquele. O cara, assim, o cara trabalhador, o cara que era esforçado, trabalhava, batia ponto, cartão, não sei o que e tudo mais. Aquele cara tem futuro, não sei o que. Os próprios pais já colocavam as meninas para pensar nesse tipo de homem. Não pensava se o cara tinha dor. E assim, como se a questão que ele fosse sustentar e não ela que buscasse seu próprio sustento. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, de que seriam donas de casa. Isso. E na dependência financeira do homem que ia aguentar. Né? Né, que essa hoje situação. Em dia isso não cabe mais. Não cabe mais, né? Os dois têm que ter uma independência financeira. Tem que trabalhar. Juntos para o mesmo objetivo. E crescer juntos. Crescer junto. Mas, porque assim, vamos supor, depende financeiramente. O relacionamento não dá certo, e aí? Como é que fica? Ou um ou outro que depende financeiramente do Acabou, parceiro, como é que vai ficar? E no caso, assim, a gente fala da questão financeira, né? E aí, eu acho que até hoje ainda existe isso, Fábio. Essa questão, mesmo que seja graus menores, porque o que acontece? O cara hoje, eu conheci uma pessoa, a gente estava falando isso, uma colega minha, e ela falou assim, tem o amor da minha vida e tal, só que é um cara que, não consegue trabalhar e tudo mais e tal. E aí eu falei pra ela, olha, às vezes, eu como homem hoje, eu penso de ter uma parceira que trabalhe junto, né? Eu não vou pensar se ela vai ganhar mais ou menos, que aí se torna uma coisa só. Mas assim, lutar para que os dois lutem
para conseguir o máximo possível. Independente se eu consiga mais ou menos que ela, cada um correndo atrás para que os dois tornem um e não tem essa disputa, porque às vezes acontece isso. Né? Às vezes tem homem que não aceita a mulher ganhar mais, que se sente humilhado, tal, ele fica naquela... E às vezes no relacionamento ele fica lutando para ganhar mais que a mulher para poder ficar em cima. A mulher independente, a que tem o seu próprio sustento, ela assusta os homens hoje em dia, né? As mulheres fortes, vocês são mulheres fortes, assusta o homem por causa dessas dores que a gente carrega lá de trás. Isso, é humilhante ela ganhar mais que... Você vê no jornal, ou o quanto que homem... vocês estão assistindo esse vídeo, mulheres fortes aí, empoderadas, pode falar. Porque assim, eu já conheci muitas mulheres que não têm relacionamento porque tem uma vida financeira altíssima. Mas é os caras que são besta. Isso. Mas não são besta, tá? Tô brincando aqui. Infelizmente, esses caras são cheios de dores. Exato. Pressão familiar que veio da infância. E não é fácil, Fábio. Não tô julgando esses caras que eles estão errados. Não, é uma questão de crescimento. Porque assim, nessa questão de você crescer, de um homem não expor as suas dores, ele acaba o quê? Calado. E a questão do não diálogo, você comprime muitos sentimentos, muito sofrimento, muitas dores. Vamos fazer que nem aquele meme, né? Só o diálogo. É só o diálogo. A questão de você... E até isso te ajuda a te conhecer, sim, né? Sim. Porque é complicado. Como é que você não vai se relacionar com a mulher? Não, porque vai ser muito humilhante que ela tá ganhando mais que ele. E vai bancar mais que vai ser muito humilhante essa mulher ser independente, que sai com as amigas, Olha isso. E deixa de viver tanta coisa. Em virtude disso que você está falando, eu estou falando aqui, gente, não é só uma opinião. Isso aqui eu já escutei de vários homens, né? Voltando lá da adolescência, tem aquela pressão de você ter que arrumar uma namorada, ter que estudar, ter que se formar. A gente estava até comentando se realmente estudo valia mais a pena do que eu entender. Né? E assim, tinha que ser alguém na vida e tem que ser o cara respeitado. Isso começa dentro da família. Né? Você pode ver, o homem que tem a família grande, que ele tenha o menor poder financeiro entre a mulher, ele é desprezado pelos próprios familiares. Que já começa o preconceito. Fulano é bancário por ciclana. Né? O fulano de X é motivo de chacota dentro da própria família. Exatamente, né? E também dentro da amizade do ciclo pessoal. Os amigos talvez não falam na cara do cara, mas eles ficam comentando. Né? Fulano é sustentado por tal. Isso os homens comentam porque não é nem por maldade. Não precisa é uma questão social. Vamos supor a questão de que tenha futebol, mas assim, é do homem mesmo de querer ficar em casa no time. Aí é mandado pela mulher, a mulher não quer deixar ir. E existe essa situação, né? E hoje está tendo essa transformação, às vezes mais dolorosa, porque isso ocorre muito, porque até a gente comentou a questão do feminino lá, não só na questão do humano, que a gente falou do documentário, que as fêmeas procuram os machos mais fortes e tudo mais. Isso é uma questão animal, não só social, porque o homem representa essa animalidade muitas mulheres também representam isso, de buscar um cara mais seguramente poderoso. Porque ela vai pensar assim, principalmente mulher que gosta quer ter filho, ela vai pensar, meus filhos vão ser pai de um cara top. Né? Isso é inconsciente, Fábio, não é que ela decide fazer isso. Né? Até essa questão a gente comenta de interesseira, que a mulher interesseira e tudo mais, né? Eu vou te falar que teve um vídeo uma vez que eu vi numa pegadinha, um rapaz, que ele foi pra Vila Madalena, aqui em São Paulo. Eles fizeram um vídeo, uma TV aí que fez uma brincadeira. E ele chegou lá com um carro zoado, feio, tava mal vestido e foi pra um bar. Né? E tinha um grupo de moças lá. Ele foi conversar com as moças ignoraram totalmente isso. Tá? Gente, eu não tô falando de machismo, o Fábio sabe muito bem que você é mulher, você sabe disso. Esse cara pegou, tomou uma cerveja e saiu. Ele fez a volta, voltou, foi no estúdio, tomou um banho de loja, colocou roupa de marca e chegou com um Camaro. O que aconteceu? Ele não foi na mesa. As moças se aproximaram desse cara. O mesmo cara. Era o mesmo cara.
Só que ele estava fisicamente mais bonito, o cabelo tá arrumadinho e tal. Isso é errado? Eu não acho que é errado. A mulher tem que realmente procurar um homem que consiga, né, trabalhar junto. Só que o cara, ele não sabe às vezes o que ele quer fazer e ele se força a ter poder para ter uma vida aceitável. Né? O homem, ele não, a grande maioria é criada a não passar vergonha no caso. Foi aquilo que eu comentei no vídeo lá atrás, sobre o relacionamento, quando começa lá atrás a gente não quer ser o menor da turma. Então todos brigam para ter visualidade. Né? Para a mulher olhar e falar, pô, o cara ali é foda, eu quero ter um relacionamento com esse cara. A gente imagina isso. Então às vezes o cara ele deixa de ele ser quem ele é, fazer o que ele gosta, para ele buscar o poder e dinheiro para ter esse reconhecimento entre mulheres e amigos. Não precisa nem ser pegadinho. Não. Isso não é generalizado, mas até às vezes mancha a imagem da mulher de que todas as mulheres são interesseiras, e não é isso. Mas foi o que eu falei, não é uma rede social, e esse foi verdade. Ah, legal. Que teve uns meninos playboys, pegaram o motorista de Não, funcionário deles, do pai, né? E vestiram uma roupa top e deram um carro. E era um tiozinho já, né? Um senhor, né, na verdade. Um senhor de uns 60 anos. E era um tiozinho. E levaram esse homem pra balada junto. E ele se passando por um cara milionário. E aí, pegou uma menina que hoje nova, né? Super nova. Considerada assim, que se classifica como modelo, né? Muito bonita. E ela lá, beijando esse senhor. Eu vi esse vídeo. Né, na festa. E no dia seguinte, esses rapazes que aí é a questão assim de uma brincadeira e que expôs a menina, né? Aqui a gente não tá julgando, o que é certo, o que é errado. Tô relatando uma história que eu vi. Ele que paga pelos erros dele lá. Postou que essa menina, e aí ela se retratando, não sei o que ela não é interesseira, mas mediante os fatos que a gente viu ali, né? Porque, vamos ser sinceros, o senhor não era de uma aparência, né? Assim, socialmente bonita, socialmente bacana, né? E essa menina ficou grudada pelo que ela viu de material, né? Carro, bem vestido, fingindo, pagando tudo. E depois ela se retratou, mas aí a merda já estava feita, né? Então essa questão também, quando a gente fala assim, de que você falou no vídeo anterior, que os homens buscam a forma, mas existe sim a questão de algumas mulheres buscarem pelo o que apresenta de material que ela está vendo. Mas aí entra o instinto animal que eu te falei, né? E não é que a mulher é interesseira, porque aquela menina ela não foi na maldade. Porque na cabeça dela é uma segurança, o rapaz. Independente se ele ser feio ou bonito ou não, é uma segurança, né, material que ela possa falar, pô, esse cara pode me dar um futuro. A gente não sabe como foi a vida dela, né? De repente, uma oportunidade. Aqui eu não estou falando que é certo, que é errado, cada um que paga a sua conta, não, né? Mas o que a gente está falando, Fábio, é que em virtude disso, já não vamos tocar na parte feminina se é interesseira ou se não é, o que o homem faz para chegar nessa situação. Porque na cabeça dele, para ele ter o que ele precisa, a fêmea, a mulher que ele busca, ou então a admiração dos amigos, ele precisa chegar naquele posto. Ele precisa ser o cara... o status, ele né? precisa ser e poderoso, a gente vê que precisa ter independente dinheiro. do lado da mulher ou do homem, é o status Poder. Superficial. Né? De capas, de aparências, que tá tudo bem. Ele quer ser visto como o melhor da situação para preencher a falta de amor interno e o ego dele. Né? Porque tudo isso é basicamente ego, gente. O que a gente fala do ego, a gente tem um vídeo que fala sobre o ego descontrolado. Esse é o ego descontrolado, né? Porque a busca e a loucura para ter reconhecimento de pessoas externas, não dele mesmo. Então, assim, o homem, né, dentro do crescimento, tudo que faz, até para buscar o melhor para sua família, ele faz coisas que não quer
para chegar nesse status. Às vezes ele vai contra a índole, vai contra o que ele gosta, assim, sofre. Não é à toa que muitos entram em depressão e tomam remédio. Ou se vicia em drogas, se vicia no álcool. A gente sabe quantas pessoas morreu com álcool aí atrás, a maioria era homem. Eu vou te falar uma coisa, a criminalidade, qual é o principal de homem? É infinitamente melhor que mulher, maior que mulher. Você não vê mulher saindo para assaltar banco. Você não vê mulher saindo para assaltar carro. Hoje existe. Não estou falando que não existe mulher que faz isso, gente. Estou falando que a proporção é infinitamente do homem maior do que da mulher. Você não vê a mulher participando de banda. Ah, tem mulher hoje? Tem. Estou falando assim, que de 100 homens tem uma mulher dentro desse processo de criminalidade. Busca de poder. Política. Olha quantos políticos tem hoje, homem. Pode colocar 100 políticos para uma mulher, né, que busca ali. E você pode ver que todos os caras que buscam poder, o que representa esses caras? Uma mulher bonita. Eu até comentei com a Fábio, pega todos os homens poderosos do mundo, você vai ver 10, os 10 pode ter uma mulher que não é tão bonita, mas é tudo modelo. Porque geralmente o homem busca isso. Até a busca da mulher é para representar para os outros que ele é mais acima do restante, né? Mas assim, ele é criado nessa situação. Aí vem com dores. Não pode chorar, tem que levantar, e não sei o quê. Cara, o homem tem todos os sentimentos como todas as pessoas, todas as mulheres também. E aí às vezes o cara ele se abre e chora, aí só, não, você tá chorando e tal, mas no fundo, pros outros falam, o cara é um mole, não consegue andar com as próprias pernas, o cara não consegue. Um exemplo, a gente tá falando aqui, como que é essa loucura? Quando o homem, por exemplo, ele é traído, o povo cai matando em cima da menina, né? Que é vagabunda, que não deu valor pro homem, o homem é tão bom, não sei o que, tal. As mulheres são boas pra caramba, quando ela é traída não é tão valorizada. Então até nisso o cara sofre pressão. Tô falando que é, assim, tipo, ele é vitimizado numa situação que pra ele é muito menor, né? Então, explicando isso, nós vamos criando as dores, fora assim, essa pressão, o cara aguenta, né? Aí vem a questão da rejeição, né? E quando a maioria dos homens, ele não tem medo de levar um não de uma mulher. O pior é ser rejeitado, né? Se, por exemplo, vou chegar na Fabiana, não vou pegar nada pra você. Ele não tem medo de você falar assim, não quero. O problema dele é como que vai repercutir esse não. Não, e assim, aconteceu um fato grave essa semana. De um cara que matou a menina no shopping. Essa eu não vi. E qual foi o motivo do crime? Porque ele era rejeitado pela menina. Nossa, aí, tá vendo? Então, assim, aí o que vai acontecer? Ele vai preso, né? E se não se estudar, eu acho que essa é a parte, mais uma vez falando, não é que o agressor não tem que pagar a parte dele. Tem que se deve e tem que ter a justiça, né? Mas estudar o psicológico, ver o que tem por trás da história desse cara, né? Teve um mês atrás um jovem de 18 anos que matou criança na creche, né? O que tem por trás? Que sofria bullying, que acontecia algumas situações e por não ter o diálogo na família, não se foi identificado. Sim. Então, a importância de se estudar esses comportamentos. O que leva? Porque cresceu num ambiente inferior. Não são todas as pessoas que crescem em situações inferiores. Você vê muita gente que vem de baixo de situação de pobreza, de situação de criminalidade, que não parte para esse lado. Sim. Né? É a questão de cada um como agir. Exatamente. Porque a gente fala assim, como a gente estava comentando hoje, é muito difícil a gente opinar em um campo que a gente não tem experiência. Não passou, né? Por aqui. De não passar. E ainda assim... Porque é muito raso. É muito né? raso. Por exemplo, a gente estava falando da situação dessas brigas que estão tendo nas redes sociais de opinião sobre política. Sim.
de pessoas que falam lá de assuntos que nem entendem, de comunismo, de capitalismo, que não estudam profundamente e joga lá porque pegou Tem uma que ser frase. uma frase, tem que ser assim. E é muito sério você falar de algo que você não tem o conhecimento. E ainda mais e que você não passou por aquilo. Ainda mais expor na rede social. Por exemplo, eu estava falando, graças a Deus a gente nunca passou fome. Então, assim, por mais que a gente fale, é muito complicado. Você falar de alguém que está passando fome. De estar passando por exemplo, assim, a gente ser hipócrita de falar, gente, pelo amor de Deus, fique em casa. Sendo que essas pessoas que falam para ficar em casa, já tá com o seu garantido, tem o seu fácil sustento. falar. É muito fácil. Mas tem as pessoas, quantos vídeos eu não vi de pessoas que estavam vendendo, tentando ganhar o seu sustento e estavam sendo presos. Exatamente. Né? Porque tava... sem um puto no bolso. Como é que diz? Desrespeitando o processo, né? A aglomeração. Só que, mediante isso, a gente vê pessoas fazendo festas clandestinas com 200 pessoas. Que não precisavam. E assim, são famosos, que em uma semana posta alguma coisa na rede social que lamenta a morte de uma pessoa, mas na semana seguinte está aglomerada. E aí gera aquela rede de ódio. Então, é a questão que a gente está falando assim, de se pesquisar esses comportamentos. Isso. Porque pode ser que lá na frente essa pessoa seja melhorada, ou então a gente possa entender outras situações, outros comportamentos e parecidos. É que nem você deu um grande exemplo, Fábio, agora falando esse ciclo de ódio. Isso. Né? Se não tiver entendimento desse ciclo de ódio por esses agressores, isso nunca vai acabar. Não vai acabar. Porque eu vou te falar, o feminicídio acontece agora? Não. É porque agora está sendo filmado, agora está sendo exposto. O feminicídio, gente, acontece desde a época de Jesus. Nossa! Né? Na verdade, Jesus, ele travou o feminicídio, que a pessoa ia dar umas pedradas. Exato! Porque ela era, como é que fala? Ela era traidora lá, né? Isso. Ela traiu o marido, não sei o quê. Homem traído não tinha, né? O homem não levava pedrada. E essa questão de... A gente estava assistindo um vídeo hoje, e essa questão dessa classificação de homem é desde a época de Jesus e antes. Nas escritas da Bíblia. A mulher sempre foi rebaixada. Fala da mulher submissa. Né? A gente estava falando, nossa, mas olha, desde aquela época existia a poligamia dos reis, eu não sei, 700 mulheres. Quantas mulheres? Tu viu alguma rainha ter mais de um homem? Não. Eu nunca vi, gente. Não. Poderia ter homens escondidos, né? No romances que ninguém sabia. Mas você não tinha nada aberto. Relatos de escritos não tem. Você não via lá uma rainha que tinha um harém de homem. Né? Você nunca viu mulher nenhuma ter 3, 4 caras. Que ela era a dominante. Né? Poderia ter outros caras, mas por baixo dos panos e tudo mais, para não expor que tem essa figura da mulher ser reservada e o homem o cachorrão. Né? Então, para o homem, isso também foi um grande problema. Né? Que nem você falou, por exemplo, a questão da compaixão. Quando você entra nesse aspecto, né, de não entender o que o cara passa, mesmo o cara sendo um louco, um escroto, faz um monte de coisas lá, o problema que não acaba com esse ciclo de ódio é não curar essas feridas. Né? Não entender porque o homem passa e olhar pro cara e falar, meu, qual que é o problema que você tem? Vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Talvez seja possível não, mas assim, precisa tentar. Isso. Alguém precisa começar esse trabalho. Né? Porque senão vai ser uma sequência, sim, daqui a 50 anos é a mesma coisa. Não muda assim, nada. Não muda nada, porque hoje a gente está falando esse vídeo, gente, amanhã vocês vão ligar no dicionário e vai ver alguém matando uma mulher lá por causa de tal feminicídio. Por quê? O pessoal pensa em quê? Em aniquilar a pessoa e não curar o problema, é igual remédio. E assim, né? Lógico que tem alguns relacionamentos que se vai buscar lá, já tem indícios de que vai acontecer algo pior, né? Com certeza. Mas tem situações de que, o cara eles eram um casal tranquilo, não tinha briga, não sei o quê. Porque aquela situação que eu falei, a gente não se conhece em determinadas situações. E você não conhece outro casal também. Ou então, assim, vai se guardando, são coisas que são relatadas como pequenas, mas que vai juntando, vai acumulando. É que nem se você pegar um grãozinho de arroz e vai colocando aqui a cada raivinha que você passa, coloca, de repente tem um monte ali, né?
Só que o grão de arroz a gente pode pegar e guardar. As situações, se não dialogar, Sim. acontece a tragédia, né? E você que é homem, tá escutando esse vídeo, mulher, se tiver alguma relação e você se identifica, ou alguma mulher que está escutando isso, que você conheça um homem, comece a tentar ajudá-lo a sair dessa situação. Isso. Previna que chegue numa situação fatal, né? Ou seja, só mais um eliminado e veja um cara curado, né? Uma pessoa curada, porque nós hoje estamos nesse momento, né, Fábio, de transformação pelo planeta inteiro. Isso. Né? Pela condição mais de abertura, de conscientização. Então, de novo, não estamos defendendo o agressor, Não. nem falando que Por ele é um favor. coitado, mas é um problema que precisa ser curado e resolvido. Né? Não tem jeito, se a gente não olhar para essas questões e também só apontar o dedo e falar, ah, tem que se lascar e tal, não vai resolver. Não. Né? A gente sabe muito bem, a gente volta na história também das dores e falta de perdão. Se ficar um brigando com o outro, uma coisa que eu tinha visto lá, um colega meu que eu conheci, Fábio, que ele era nordestino também, só que ele morava na parte do leste, que você já deve ter visto, família que eram rivais. Um matava um, depois o outro lá matava outro, e matava outro. Isso acontecia muito no sertão mesmo. Né? Que alguém começou e matou o primo do outro e ficava nesse ciclo de ódio. Né? Por quê? Aí o cara falou assim, vou matar fulano de tal porque ele matou meu primo. Aí o cara ia lá e matava esse outro cara. O outro primo do cara, o irmão, matava o outro e ficava nessa matança toda. Até que chegou alguém e falou assim, gente, chega, vamos entender o que aconteceu. Tá, desculpa, tá, não sei o que. Resolveu pelo diálogo e entendimento. Alguém chegou e acabou com o ciclo de ódio. Esse processo também tem que começar um trabalho. Isso. Né? Com os homens que são doentes. Não estou dizendo aqui que vocês vão pegar o cara e vai resolver. Mas tem que iniciar um processo para acessar esse ciclo de loucura. Isso. Porque alguém tem que olhar e falar... essas expressões, né, de que o homem tem que ser forte. A gente tem que ser forte o tempo todo. Não, a gente não é forte o tempo todo. É ser humano. É ser humano, A gente tem que desmoronar, a gente tem que se reconstruir, a gente tem que se renovar. E outra coisa, precisamos das mulheres também para poder nos ajudar. Porque o que a gente falou, muita mulher é muito machista também. Isso fomenta o cara continuar desse jeito, né? Porque aquele negócio de que o homem tem que ser homem, tem que ser o cara, não sei o quê. Isso, gente, continua do jeito que tá. Porque o cara, assim que a gente falou, existe essa questão emocional. O cara ele vai levar a masculinidade dele e vai trazer as coisas erradas também. Beleza, o homem quando tá lá, como o homem tá levando tudo, mas quando estourar vai virar um agressor feroz. E vai dar merda esse negócio, né? Falando no ato de convivência. Então, o ideal seria o quê? Trabalhar o equilíbrio. Né? Que nem eu falei assim, que nem eu falei com a colega que eu falei, ela falou, eu tenho uma alma gêmea e eu amo esse cara. Só que o cara é extremamente machista e tal. Mas no fim eu entendo que homem tem que ser assim mesmo. Eu falei, bom, esse começa o erro. Né? Porque nunca vai dar certo. Se não tem uma questão de junção, né? E as religiões ensinam isso. Quando você se junta com o homem, você está sendo um só. Não existe mulher e homem e tal. Existe o dever de cada um pela masculinidade ou ser feminino, mas não existe o maior. Os dois trabalham juntos para crescer para algo maior. Né? Só que os nossos comportamentos eles não refletem isso. Eles refletem outra coisa que é competição. É aquilo que a gente falou. Aí o homem tem que, ao tempo que, ainda mais hoje que a gente estava falando como o mundo se transforma tão rápido, às vezes uma hora o cara tá bem, a mulher não tá bem, a mulher tá um pouco melhor financeiramente, o cara não tá bem, e as coisas têm que se andar. Só que a partir do momento que o homem, sei lá, um casal hoje, o cara perde o emprego, a mulher tá ganhando 10 vezes mais. A gente falou que o pensamento atrai. O cara já entra naquele negócio. Ai, meu Deus, não sei o quê. E não vou aguentar a casa e tal. E aí chega os amigos na casa do cara, ei, mulher tá trabalhando, você é a mulher da casa agora? Olha só, esses comentários acontecem. Isso. Você é a mulher da casa agora? É a mulher que manda, a mulher que ganha mais? E o cara, ele vai murchando com aquilo e acontece esse acúmulo de raiva. Porque ele não quer ser desonrado pela mulher, desonrado pela sociedade. E às vezes esses caras tomam essas decisões de feminicídio justamente não por causa da mulher que ganha mais ou tem até uma personalidade mais forte. Ele não quer ser humilhado perante o restante. Em nenhuma reportagem que passou as mudanças no lares nos dias de hoje, em que tinham situações que mulheres estavam trabalhando e os homens cuidando da casa,
foi vista com muito preconceito nessa reportagem, né? Porque a questão de estranhamento de cuidar das tarefas de casa como se fosse uma coisa assim anormal, né? Outra situação foi um texto de tipo uma mãe colocando assim como se fosse a representação quando o pai está separado e que paga a pensão. Sim. Só colocou assim, vou deixar você com seu pai pagar R$ 300 mensal, não sei o quê. O que o homem geralmente faz e que vai para outro relacionamento. E foi uma chuvarada de... Que absurdo, mas você é mãe. E isso acontece com os pais, né? Em sua maioria. E que não é taxado. Outra situação que endeusam um ator, aí porque ele faz coisas, ele faz comida... E constrói casa, constrói capela, como se fosse... Nossa, que homem! Ai, que homem! Mas isso não poderia ser uma coisa assustadora. Né? Então, nós mesmos colocamos essa situação como uma coisa normal. Exatamente. Colocamos, e às vezes nós mulheres mesmo colocamos a situação de que, a situação que eu vejo muitas mulheres citando, que os homens ajudam nos afazeres. Não tem essa questão de ajudar. Muito bem. São os dois fazerem. Os dois. Aí, vamos supor, uma situação em que tem a mulher que está trabalhando no home office e o esposo está trabalhando fora. Se ela tem uma possibilidade de ir em casa e de ter um maior tempo, não tem o porquê dela agilizar algumas coisas. Mas se os dois estão juntos dentro de casa, sim. Aí sim, né? Mas tem, porque eu tô de casa, mas eu já ouvi comentários assim de mulheres que estão dentro de casa e que eu não vou faxinar porque eu não sou escrava de ninguém. Mas você ficar num ambiente sujo, esperando não dá. Né? Acho que tem que ter um diálogo. Tudo bem. Se você está em casa, mas você está estudando online, ou então você tem um home office de empresa e tem criança, não dá tempo. Aí é uma questão, novamente, o diálogo. De como o diálogo, um simples diálogo resolve as situações. E assim, para a gente finalizar até o vídeo, né, que comentamos sobre isso, infelizmente não dá para falar sobre tudo porque é um assunto muito longo, né? Eu gostaria até de falar mais sobre outras dores dos homens. Mas o mais importante, gente, é assim, tentar compreender esse nosso bate-papo que a gente falou aqui, olhar um pouco também o outro lado para que seja possível iniciar um processo até de cura, entendimento, né? Talvez realmente não resolva, né? Porque como existem doenças, por exemplo, tem tipos de câncer, Fábio, que é irreversível, pela questão do tempo que ele já está e não dá para curar. Mas existem cânceres que podem ser interrompidos antes de eles se desenvolverem uma parte maior. Exatamente. Então, esse diálogo aqui é para expor para vocês que vivem, conhecem alguém, já começar a tentar comentar com esse homem que vive esse tipo de situação, até apresentar o vídeo para ele olhar e ele possa reconhecer essa própria dor. Talvez ele se identifique com esse tipo de situação que a gente acabou de explicar, tanto pela minha parte como a visão da parte feminina da Fábio, e consiga ajudar a si mesmo e aos que estão ao seu redor. Né? E você que vê essa situação, possa ter esse entendimento para ajudar esse cara que passa por isso. Né? E assim, não isentar da culpa que ele tem, mas ajudar a tirar esse cara dessa situação. Isso. Que seja menos um que gere sofrimento para outras mulheres. Com né? certeza. Que sugira um tratamento psicológico, terapêutico, né? Converse, né? Seja franco, tenha coragem de chamar para um diálogo que pelo menos esse cara tem uma chance de se reconhecer. Né? Esse é o nosso trabalho de hoje, né? A nossa mensagem. Espero que tenha sido muito, né, enriquecedor para vocês. E é isso. Tem mais alguma coisa, Fábio, para falar? Só velho clichê. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que aqui são experiências nossas, né? Passando um pouquinho de vivências, né?
E assim, é da gente poder se conhecer mais. E o que a gente puder fazer para ajudar o outro, né? Ajudar o próximo. A melhorar, que possamos fazer a nossa parte, né? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram, Espiritualidade Viva 07. No Facebook, Espiritualidade Viva 07. E para adquirir o e-book do Wellington, O Caminho da Autoespiritualidade, é só lá na página espiritualidadeviva.com e acessar e adquirir o seu exemplar. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!